altura dos irmãos aqui. Boa noite, irmãos. Sou baixinho, né? Graças a Deus por estarmos aqui reunidos nesta noite para juntos nós meditarmos na palavra de Deus. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos, conhecer esse povo santo, povo de Deus. Congregação aqui, uma congregação muito aconchegante, né? Muito gostoso aqui. Um lugar muito bonito também, né? De gente bonita e o lugar também muito bonito. Então eu quero aqui externar minha alegria de poder estar aqui com os irmãos, agradecer a Deus, agradecer ao reverendo César pela confiança. Trago um abraço aqui do reverendo Judas, do nosso conselho. O Paulo também, seminarista Paulo, e de fato ele tem razão. Lá no seminário são alegrias, mas eu diria que são mais desafios. São mais desafios do que alegrias, mas Deus tem sido bom conosco lá. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 5. Paulo escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 5, nós vamos ler até o verso 11. É um texto bastante conhecido. Penso que os irmãos já devem ter ouvido muitas mensagens, exposições nesta passagem. Mas como nós estamos aí comemorando hoje os 504 anos da Reforma Protestante, eu penso que é bom nós rememorarmos alguma coisa a respeito da doutrina da justificação pela fé. Foi o grande baluarte da Reforma, né? Com essa doutrina foi com que Martim Lutero destruiu os conceitos católicos, toda a pregação a respeito das indulgências e coisas nesse sentido que ensinavam a justificação pelas obras. Vamos ler o texto? Diz assim: tendo sido justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém. Senhor, nós mais uma vez oramos a Ti, gratos pela Sua palavra, gratos pelos 504 anos da Reforma Protestante, gratos por esse momento de culto, em que nós vamos, nesse momento, meditar rapidamente na Sua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, me ajude a ser fiel ao texto, para a glória do Seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus é justo. Esta é uma afirmação, eu diria que a afirmação mais aterrorizante que já foi proferida entre os seres humanos. Deus é justo. Você pode estar pensando assim, poxa, mas isso não é algo aterrorizante. Saber que Deus é justo, na verdade, é algo um tanto quanto confortador. Saber que existe um Deus que está em seu santo templo, no seu trono, e que governa todas as coisas com justiça, com sabedoria e com equidade. De fato, há um aspecto nessa sentença, nessa fala, que conforta os nossos corações. Mas, por outro lado, saber que Deus é justo e nós não somos, nos faz ter um certo temor no coração e um terror no nosso coração. E foi essa afirmação que aterrorizou o monge Martim Lutero. Quando Lutero entendeu que a justiça de Deus era uma realidade, era um atributo divino, isso de alguma maneira o perturbou, isso o atormentava. Porque Lutero entendia que a justiça de Deus possuía apenas o seu aspecto ativo, ou seja, Deus julgava justamente homens pecadores. Lutero desconhecia o aspecto passivo da justiça de Deus, ou seja, que Deus não somente julga, Deus não somente é justo, como Paulo diz em Romanos 2:26, mas Deus também é justificador daqueles que creem.
Portanto, quando ele leu, sob a luz de velas, Romanos capítulo 1, verso 17, Deus iluminou o seu entendimento e ele compreendeu que, na verdade, a justiça de Deus era revelada não somente no ato de Deus julgar pecadores e condenar pecadores, mas no ato de Deus justificar aqueles a quem ele ama, aqueles a quem ele elegeu. Portanto, essa é a doutrina mais importante, vamos assim dizer, da reforma protestante e da fé protestante. O que essa doutrina ensina? Primeiro, ela vai falar sobre a aceitação da parte de Deus. Ela responde à pergunta: como homens pecadores podem ser aceitos por Deus? Como homens em estado decaído, em estado de queda, podem se relacionar verdadeiramente com um Deus santo, justo, puro e bom? Ela vai ensinar também sobre a imputação da justiça de Cristo. Como a justiça de Cristo é atribuída a nós. Ela vai ensinar sobre a remissão dos nossos pecados. Como os nossos pecados são remidos, são perdoados. Essa doutrina também vai ensinar um pouco sobre a reconciliação com Deus. E, como eu disse em princípio, os grandes pregadores protestantes sempre foram pregadores que anunciaram com muita autoridade e avidez essa doutrina. O próprio Lutero diz que esse pensamento, essa doutrina, é a porta de entrada para a compreensão de todo o Evangelho. A verdade é que se nós não compreendermos a doutrina da justificação pela fé, nós não compreendemos nada do Evangelho. Percebam que o evangelicalismo moderno, o evangelicalismo atual, a pregação do coaching, a pregação motivacional, a pregação da autoajuda fala sobre tudo, menos sobre o coração do Evangelho, que é a doutrina da justificação pela fé. É Deus tornando ou declarando pessoas culpadas inocentes. Essa é a mensagem central do Evangelho. Calvino diz o seguinte: essa doutrina é a dobradiça pela qual se sustenta toda a religião cristã. A religião cristã está fundamentada na doutrina da justificação pela fé. Spurgeon, o último dos puritanos, o príncipe dos pregadores, diz o seguinte: essa doutrina é a chave da verdade de Deus com a qual Lutero destravou as masmorras da mente humana e tornou corações escravos em livres. E um autor moderno chamado Huckman diz o seguinte: essa doutrina é de fato a essência do Evangelho. Portanto, compreender a doutrina da justificação pela fé não é uma coisa adiáfora, que tanto fez como tanto faz. É importante, porque entender essa doutrina é entender o coração e a essência de todo o Evangelho. Veja que nós podemos nos perguntar: qual é a natureza dessa justificação? Primeiro, nós temos que entender que isso é algo que acontece não dentro do coração humano. Eu não estou falando aqui da santificação, que é Deus trabalhando nos corações. Eu estou falando de algo que acontece fora de nós. A justificação pela fé, ela acontece no trono de Deus, no tribunal de Deus. E você pode estar se perguntando assim: mas o que isso tem a ver comigo? Qual a relevância de algo que acontece na eternidade para a minha vida hoje aqui na igreja? A minha vida no trabalho, a minha vida como crente, como pastor, como presbítero, como diácono, qual é a relação que isso tem a ver com a minha vida? E é isso que Paulo vai responder em Romanos capítulo 5. Ele vai nos ensinar que a doutrina da justificação pela fé, ela não é algo, apesar de acontecer fora de nós, ela não é algo que se resume à esfera proposicional. Não é algo simplesmente teórico, por acontecer fora de nós. Mas ele vai dizer que conhecer essa doutrina e ser justificado pela fé traz muitos desdobramentos práticos para a vida cristã. E é isso que nós vamos ver aqui essa noite, se o Senhor nos permitir. Nós temos que entender algumas coisas aqui a título introdutório. A primeira delas é que a justificação, ela não é um processo, como a santificação. Ela é um ato único. Ela acontece uma vez só. Quando Deus justifica o crente, isso não acontece duas vezes. É um ato único, irrepetível e irreversível. Ninguém que uma vez foi justificado pode deixar de ser justificado, né? É por isso que nós cremos na doutrina da perseverança dos santos, que aqueles que uma vez foram salvos, serão salvos para sempre, porque nós estamos nas mãos do Supremo Pastor. Foi Ele quem fez a obra da justificação. A justificação não é resultado dos méritos particulares do ser humano, mas é resultado da obra e do sacrifício de Cristo na cruz. Portanto, é algo que acontece fora de nós e é irrepetível. Em certo sentido, como os reformadores ensinavam, a doutrina da justificação é como se fosse um documento. Eles chamavam isso de
justiça aliena, ou seja, uma justiça fora de nós. É como se fosse um documento de declaração de inocência. É o aspecto forense da justiça, o aspecto legal. Ou seja, nós tínhamos uma dívida que era impossível que nós pudéssemos pagar. Mas Cristo, com a sua obra, com o seu sacrifício, ele não sendo somente o sacerdote, mas sendo o sacrifício também, ele aplacou a ira de Deus que estava sobre a humanidade caída. E, portanto, agora nós recebemos o mérito de Cristo na nossa conta e nós somos, portanto, declarados inocentes. Agora surge uma objeção aqui. Você pode estar pensando assim, poxa, se Deus declara pessoas culpadas inocentes, então Deus não é tão justo assim. O que você pensaria de um juiz que, após ter provas cabais, provas irrefutáveis, que determinado criminoso cometeu tais crimes? Pense no pior crime que um ser humano possa cometer. E esse crime foi comprovado por provas irrefutáveis. E esse criminoso é levado diante de um juiz. E esse juiz, então, declara tal criminoso inocente. O que você pensaria de um juiz como esse? Você diria, não, peraí, ele não é justo. Esse juiz não é justo porque ele está declarando uma pessoa culpada, inocente. Então nós temos uma tensão teológica aqui. Como que nós podemos declarar Deus justo ou continuar crendo que Deus é justo quando na verdade ele declara pessoas culpadas inocentes? Como isso acontece? Isso acontece por causa de uma doutrina chamada imputação. O que é imputação? Imputação é o fato de Deus colocar na nossa conta uma justiça que não é nossa. Em última instância, Deus não está declarando culpados inocentes. Você é feito inocente por causa da obra de Cristo. Veja, irmãos, que nós temos razões imensuráveis para glorificar a Deus. Foi colocada na nossa conta os méritos do nosso Redentor. O sacrifício de Cristo, a sua obra que agradou ao Pai, não somente, como diz Irineu de Leão, não somente o seu sacrifício, mas a sua vida de obediência toda foi colocada na nossa conta, de modo que nós não temos mais débito nenhum com esse Deus justo a quem eu estou pregando aos irmãos aqui esta noite. Ou seja, Deus continua sendo justo, porque Ele está declarando pessoas que pagaram a sua dívida diante dele, pelos méritos e sacrifício de Cristo. É nesse sentido que Paulo vai dizer então em Romanos 3:26 que Deus é justo, mas também é justificador daqueles que creem. Então nós podemos perguntar aqui, qual é a causa meritória da justificação? A causa meritória, portanto, é a morte de Cristo, e não o que nós fazemos. Ninguém é aceito diante de Deus porque dá dízimo, dá oferta, tudo isso tem que fazer, né? Vir para a igreja, mas ninguém é aceito por causa disso. Nós somos aceitos pelo sacrifício de Cristo. E olha que coisa interessante, a Bíblia diz que isso acontece mediante a fé. Ninguém é salvo por causa da fé. Nós somos salvos mediante a fé. A fé é a causa instrumental da justificação. A causa meritória é a obra de Cristo. E a origem dessa causa é a vontade de Deus. Até porque pessoas que não pudessem de alguma maneira exercer fé, de algum sentido não poderiam ser salvas, como os infantes, por exemplo. Então nós cremos, a doutrina reformada ensina isso, que a regeneração ela precede a fé. É Deus quem salva. A fé é o meio ordinário de Deus salvar. Nós somos salvos mediante a fé, é a causa instrumental. Deus dá fé para que aqueles a quem Ele escolheu possam crer então e assim serem salvos. Na Epístola aos Romanos, nós vamos entrar aqui no texto, eu não vou demorar, irmãos. Na Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo diz exatamente isso. Nos primeiros capítulos, se os irmãos gastarem um tempo depois, os irmãos vão ver Paulo descrevendo a natureza e condição humana, tanto de judeus como de gentios. Qual era a condição humana? Caída. O homem estava em estado vil. O homem cheirava mal às narinas de Deus. O homem, tanto judeus como gentios, judeus principalmente porque eram herdeiros da aliança e ainda assim violavam a aliança. Os gentios que tinham a lei em seus corações e conheciam a Deus pela criação, todos eles, todos os homens, o apóstolo Paulo diz em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós temos aqui uma má notícia. Se todos nós somos pecadores, como nós podemos então
ser salvos. O apóstolo Paulo, então, a partir do capítulo 3, ele vem dizendo, olha, nós somos justificados, não pelo que nós possamos fazer ou apresentar a Deus, nós somos justificados por causa da obra de Cristo, e isso se dá mediante a fé em Deus. E Paulo, então, no capítulo 5, ele começa a descrever quais são os desdobramentos práticos dessa justificação. Como eu disse, os irmãos podem estar perguntando, o que isso tem a ver comigo? Qual a relação disso com a minha vida? Veja, logo no primeiro versículo, se os irmãos observarem bem, o apóstolo Paulo diz assim, tendo sido, pois, justificados, ou seja, o resultado da justificação, agora que nós somos justificados, a primeira coisa que acontece aí, nós temos paz com Deus. O que Paulo está dizendo, e os irmãos observem que nós vamos ver aqui várias vezes um refrão nessa passagem. Ele vai dizer, e não somente isso, e não somente isso. Paulo começa a descrever como que uma gradação de bênçãos e de resultados da justificação. E a primeira delas aqui é a paz. Uma paz que não é, irmãos, isenção de lutas e provações. Né? Porque alguém pode ler esse texto e falar assim, bom, eu tenho paz com Deus, significa que eu não vou ter mais dificuldade. É exatamente o contrário. A Escritura diz que essa relação do crente com Deus promove muitas provações nesse mundo, muitas inquietações nesse mundo. O que Paulo está nos ensinando aqui é que essa paz é uma paz com Deus, e não a paz de Deus. Paz com Deus significa que outrora, antes de sermos justificados, observem isso, isso é muito importante, irmãos, nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos alvos da cólera, da fúria, da ira de um Deus santo, justo e perfeito. Nós merecíamos a sua punição, nós éramos adversários de Deus. O arco da ira de Deus estava entesado na nossa direção, porque nós merecíamos as flechas da ira de Deus em nossos corações. Mas agora que Cristo pagou o preço por nós, nós temos paz com Deus. Nós somos justificados, e o apóstolo Paulo diz que coisa interessante, que por causa disso, veja o texto no versículo 2, por causa disso nós temos entrada pela fé a esta graça. Ele está dizendo aqui que por causa da paz que foi promovida pela justificação, nós temos acesso à presença de Deus. Eu poderia aqui abrir um parênteses e falar um pouquinho sobre a doutrina do culto, por exemplo, com essa passagem. Veja que nós estamos aqui em reunião solene. Este lugar, apesar de ser um lugar físico, um lugar simples, é morada de Deus. Deus habita no meio da igreja. Deus está aqui entre nós essa noite, nós temos acesso, por causa da justificação, à presença de Deus. Não existe mais barreira entre você e Jesus Cristo. Não existe mais inimizade entre você e Deus. Nada, o apóstolo Paulo diz, pode nos separar agora do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E veja que essa paz, portanto, não é algo subjetivo. Né? Não é uma sensação, um sentimento, mas é um estado. Você pode estar aqui hoje perturbado pelas provações da vida, incomodado pelas provações da vida, mas o texto está dizendo que você está na presença de Deus, você tem paz com Deus, Deus é seu amigo e você pode acessar gratuitamente a presença dele. E Paulo diz de forma interessante que por causa disso nós temos segurança. Segurança. A palavra segurança aí no grego quer dizer estar fixo, se estabelecer, estar sustentado. Nada pode tirar essa convicção do coração da igreja, de que nós temos acesso ao Deus Criador dos céus e da terra. Satanás pode falar as maiores mentiras para você, e dizer que você não pode entrar no culto, que você não tem direito de receber as bênçãos de Deus, que você não tem direito de receber Deus como Pai, mas Deus está dizendo que agora Ele é seu amigo, você tem paz com Deus. A segunda bênção que nós vemos aí, irmãos, está no verso 3 ao verso 5, que é a esperança. Paulo diz que não somente isso, veja o refrão, né? E não somente isso, mais uma gradação. Nós nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz paciência, paciência experiência, experiência esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Veja que a esperança que Paulo está falando aqui é uma esperança na eternidade, uma esperança futura. Tanto que ele diz que nós temos esperança na glória de Deus.
A palavra glória tem essa significância, apesar de em outras ocasiões aparecer no sentido de majestade, de beleza. Aqui está mostrando os graus mais elevados de honra que o crente vai receber no dia último da nossa redenção, quando nós estaremos para sempre com o Senhor. É a certeza, irmãos, isso aqui é maravilhoso. É a certeza da nossa segurança final. Bruno, como eu tenho certeza de que quando Cristo voltar eu estarei com Ele? Porque você foi justificado pela fé. Você é uma nova criatura agora. Cristo pagou o preço que você não podia pagar. Essa é a esperança que nós temos. Calvino diz o seguinte: embora os cristãos sejam agora peregrinos na terra, não obstante, por sua confiança, se elevam acima dos céus. Ele comentando Romanos, comentando essa passagem. De modo que afagam em seu peito sua futura herança com tranquilidade. É por isso que Paulo diz que nós já estamos assentados nas regiões celestiais juntamente com Cristo Jesus. Vocês estão aqui, mas estão garantidos na eternidade por causa da obra da justificação. E percebam que Paulo diz que essa esperança, ela, em algum sentido, ela está relacionada com os dissabores da vida. Por que Paulo está falando isso? Ele está escrevendo para crentes em que na época ser cristão era sinônimo de morte para muitos deles. Eles sofriam muito por causa da fé. Então Paulo está falando, a justificação promove esperança para vocês. Ainda que o corpo de vocês desfaleça, ainda que alguém tire a vida de vocês, que a despensa esteja vazia, ainda que o emprego falte, ainda que os maiores dissabores e tempestades sobrevenham sobre a vida desta igreja aqui, desta congregação, vocês têm esperança na vida eterna. O mundo pode tirar de vocês os bens, as propriedades, a saúde. Eles podem tirar tudo, mas não pode tirar essa segurança, a esperança de que nós temos que um dia Cristo voltará e dirá para nós: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a esperança que nós temos por causa da justificação. E Paulo diz nesse texto que essa esperança ela não traz confusão. Ninguém fica, será? Será que Jesus realmente vai voltar? Será que Jesus realmente vai fazer o que ele prometeu? Essa esperança não traz confusão. Essa esperança é a garantia que nós temos de que assim como ele veio, ele prometeu para os seus discípulos: eu voltarei do mesmo jeito que eu estou indo, que vocês estão me vendo ir, vocês me verão voltar. É a esperança que nós temos por causa da obra de Cristo na cruz. Do verso 6 ao verso 10, o apóstolo Paulo continua. E Paulo diz aí que uma terceira bênção da justificação é o grande amor de Deus. Verso 6 diz que nós ainda éramos fracos, e mesmo assim Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Veja o verso 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A obra da justificação, a obra de Cristo na cruz, olha que coisa interessante, nos faz desfrutar do grande e imensurável amor de Deus. Esse amor de Deus aqui não é o amor pós-moderno que a gente vê hoje, o amor líquido, né? De casamentos que não duram, de relacionamentos que se desfalecem, que se dissipam como a brisa da manhã. O amor de Deus é um amor demonstrado, é o amor hebreu, né? O amor demonstrado com obras. Como que Deus amou a humanidade de acordo com esse texto, meus irmãos? Deus ficou debruçado na janela da eternidade, vendo os seus filhos irem de mal a pior e caminhando para o inferno? Deus ficou assistindo a humanidade caminhar para a perdição? Como Deus amou a humanidade? Deus amou a humanidade falando palavras bonitas, palavras românticas? Fazendo poemas para a igreja? Não! Deus amou a humanidade enviando a si próprio, na pessoa do seu Filho, encarnando, sofrendo as duras perseguições, enfrentando as fraquezas humanas e depois sofrendo naquela cruz, onde colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, esbofetearam o nosso Salvador, furaram o seu lado como uma lança, bateram em Jesus antes de ser crucificado com um azorrague, fizeram ele carregar um madeiro. Tudo isso é uma grande demonstração do amor imensurável do Deus que fez os céus e a terra. Nunca, irmãos, duvide do grande amor de Deus. Nunca. O amor de Deus não é expresso no fato de Deus nos dar bênçãos.
Porque se Deus não nos der bênção, nós vamos pensar que Deus não é amoroso. O amor de Deus é expresso quando nós olhamos para a cruz de Jesus Cristo. Quando nós vislumbramos a cruz, nós vemos a maior expressão do amor de Deus, em que Deus envia o seu Filho, sacrifica o seu Filho, para que nós fôssemos justificados. Perceba que Deus não ama de forma subjetiva, né? Isso é uma lição para nós. Como os maridos devem amar as esposas? Com palavras? Como as esposas devem amar os maridos? Com palavras? Não. Nós devemos amar o próximo, amar os nossos cônjuges, amar a igreja com obras, com ações. Amor não é o que se fala, amor é o que se faz. É por isso que João diz na sua epístola: filhinhos, não amemos somente de palavras, amemos de fato, de obras, com obras e em verdade. Amor são ações. E Deus prova o seu amor. Interessante que Deus não precisava provar nada para ninguém, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco. Como? Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se os irmãos observarem a título exegético, no verso 6, por exemplo, você vê que nós somos chamados de fracos. No verso 6, nós somos chamados de ímpios. No verso 8, nós somos chamados de pecadores. No verso 10, nós somos chamados de inimigos. Quem que amaria essa classe de pessoas? Não é verdade? Quem que amaria esse tipo de gente? A gente só ama pessoas que fazem coisas boas para nós. Mas Deus amou os seus adversários. Deus amou os seus inimigos. É a maior prova do amor de Deus. É um amor demonstrado com obras, é um amor incondicional, é um amor perseverante. Os irmãos observaram no verso 9, diz que por causa desse amor nós seremos salvos da ira. Do que ele está falando? Está falando do dia do Senhor aqui, quando ele aparecer no céu, com poder e grande glória, com seus anjos. Nós seremos salvos desta ira de Deus. Por quê? Deus vai nos amar até o fim. Deus não é como aquele esposo que ama a esposa só no começo do casamento e depois deixa de amar. O amor de Deus é perseverante. Deus não acorda um dia pela manhã, até porque ele não dorme, mas permita-me aqui a paráfrase. Deus não levanta pela manhã um dia falando: olha, hoje eu não estou amando tanto o meu povo. O amor de Deus é constante e perseverante. Essa é a segurança que nós temos no grande amor de Deus. E o apóstolo Paulo disse: se Deus amou, um silogismo que ele faz aqui, né? Ele faz o uso da lógica. Se Deus nos amou sendo nós ainda inimigos, se nós éramos fracos, pecadores, e Deus nos amou, que dirá agora que nós somos reconciliados? Agora que nós temos comunhão com Deus, que nós temos paz com Deus e temos esperança, que dirá agora nós podemos desfrutar do grande e maravilhoso amor de Deus? A título de aplicação dessa pequena parte aqui, eu poderia falar para os irmãos que talvez o mundo não expresse nenhum tipo de amor para você. Muito pelo contrário, nós somos odiados pelo mundo. Talvez você esteja aqui hoje e a sua família não demonstre amor a você. Talvez o seu cônjuge, talvez as pessoas no seu trabalho. Mas a grande verdade é que para nós é suficiente saber que existe um Deus no céu que nos ama e que entregou o seu Filho para morrer por nós, e nós somos agora justificados por causa desse grande amor de Deus. E por fim, irmãos, a última bênção que nós vemos aí está no verso 11. O apóstolo Paulo diz o seguinte: não somente isso, mas também nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo é que, além de todas essas bênçãos, nós também recebemos a bênção de desfrutar, não somente de paz, não somente de esperança, não somente do amor, mas também desfrutar do próprio Deus. Paulo diz que nós temos agora prazer em Deus. Nós nos gloriamos no próprio Deus. O texto diz que no versículo 2, que nós nos gloriamos na esperança da glória. No verso 3, nós nos gloriamos nas tribulações porque elas trazem esperança. E por fim, nós nos gloriamos no verso 11, no próprio Deus. Deus deve ser o alvo, o objeto de todas as nossas afeições. Todos os nossos prazeres devem estar em Deus, que é o supremo e o sumo bem. John Piper, pregador conhecido dos irmãos, diz o seguinte, é uma frase conhecida dele: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos satisfeitos nele. Nós nos satisfazemos em Deus. Veja que, para muitos crentes,
obedecer a Deus é uma coisa penosa. Vir para a igreja, ele vem com pesar, é difícil para ele. Dobrar os joelhos para orar é uma coisa penosa, difícil. Se alegrar na presença de Deus para ele é uma coisa difícil, não é tão simples. O pregador tem que ser muito bom para ele se alegrar na presença de Deus. Por quê? Porque ele perdeu essa dimensão da vida cristã, de que o prazer dele não está no pregador, o prazer dele não está na música da igreja, o prazer dele não está nas pessoas, o prazer dele está em Deus. O prazer dele está em Deus. Deus enviou seu filho para morrer na cruz e ele se satisfaz no próprio Deus. Ele não se alegra pelas bênçãos que Deus dá, ele não se alegra apenas pelas coisas que Deus faz, ele se alegra porque ele tem agora comunhão com Deus, ele pode desfrutar da presença do grande Criador. É isso que Paulo está nos dizendo aqui. Em 1 João capítulo 5, verso 3, o apóstolo João diz o seguinte: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Alguém pode dizer assim: poxa, João, guardar os mandamentos, que coisa mais difícil. Quando ele falou aqui mandamentos, o que um judeu pensava? Na lei de Moisés. Pensava nos 10 mandamentos, pensava nas 613 prescrições dos judeus. Eles ficavam assustados. O amor de Deus é que guardemos os seus mandamentos. Aí João fala: calma. E ele diz no finalzinho do versículo: e os seus mandamentos não são pesados, não são penosos. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele diz que o seu jugo é leve, e o seu fardo é leve, e o seu jugo é suave. Quando nós adoramos falsos deuses, esses deuses falsos são tiranos. Eles colocam encargos e pesos sobre nós. Jesus tira esse peso para que nós possamos desfrutar dessa comunhão preciosa com o Salvador. Essa deve ser a razão da nossa alegria. Essa deve ser a razão do nosso prazer, o próprio Deus. Portanto, meus irmãos, essa passagem nos ensina que a justificação produz paz, esperança, amor e alegria. Paz, esperança, amor e alegria. A obra de Cristo na cruz se assemelha à criação do mundo. Quando Cristo morre na cruz, todas as coisas são restauradas. O mundo é refeito. Claro que ainda existe o que os reformados chamavam de já, mas ainda não, a tensão escatológica. As coisas ainda não estão completas, mas até mesmo a criação será restabelecida, será restaurada. Em Cristo todas as coisas são refeitas e é nele que nós somos redimidos. Deixe-me fazer algumas aplicações para encerrar. Primeiro, não existe um crente mais justificado do que outro. Eu não sou mais justificado que nenhum dos irmãos aqui. O seminarista Paulo, ele não é mais justificado do que o pastor da igreja. Não existe uma pessoa mais justificada do que outra. Santificação, sim. Alguém pode dizer, fulano é mais santo do que outro, é mais piedoso do que outro. Mas justificação, não. Portanto, salvação não está relacionada ao que nós fazemos, mas ao que Cristo fez. Percebe isso? Você não é menos justificado do que o crente mais santo dessa igreja. Você pode ser a pessoa mais fraca dessa igreja, o que não justifica o fato de que você é uma pessoa que precisa buscar mais a Deus. Mas eu quero dizer para você que você pode descansar na obra e no sacrifício de Cristo. Ninguém é salvo pelo que faz. Tire essa inquietação do seu coração. Confie na obra e nos méritos de Cristo. Segundo, entenda que a justificação pela fé, além de todas essas bênçãos que eu descrevi aqui, que Paulo descreve também, ela implica também, concomitantemente, uma vida de mortificação. O tempo não dá para a gente falar aqui, mas no capítulo 6, Paulo vai começar a falar sobre a vida de mortificação. O crente justificado, ele também deve ser um crente santo. A justificação pela fé, o fato de nós sermos salvos não pelas nossas obras, mas pelas obras de Cristo, não é uma razão para que nós vivamos uma vida de pecado. A justificação e a santificação são coisas distintas, mas elas são inseparáveis. Quem é justificado deve ser santo também.
E somente os santos são justificados. Entende isso? Mas Bruno, como isso funciona? Isso quer dizer que se Cristo morreu por você, da obra de Cristo verteu também poder santificador. E não somente poder justificador. Ele justifica, mas ele também santifica. Não dá para separar essas coisas. E por fim, irmãos, nós devemos agradecer a Deus por Ele ter enviado o seu Filho para justificar todo aquele que crê. São 504 anos que se prega essa doutrina maravilhosa. Eu não sei quanto tempo você tem de fé, mas você tem razões imensuráveis para agradecer a Deus porque Cristo morreu quando era você que merecia a punição eterna. Joel Bick, no livro Teologia Puritana, ele fala algo a respeito disso, sobre essa gratidão que nós devemos ter pela obra de Cristo. Veja o que ele diz. Ele diz o seguinte: Deus desejou ouvi-lo gemer, falando de Cristo, e vê-lo sangrar, para que não gemamos debaixo do seu olhar de reprovação e não sangremos debaixo da sua ira. Ele não o poupou para poder nos poupar. Recusou-se a não feri-lo para poder se alegrar sobremaneira em nós. Encharcou a sua espada no sangue do seu Filho, para que ela jamais fique molhada com o nosso e para que a sua bondade triunfe para sempre em nossa salvação. Estava disposto que o seu Filho fosse feito homem e morresse para que não morresse o homem, você, que havia tido prazer em se arruinar. Por algum tempo pareceu desagradá-lo daquilo que era. O que Bick está dizendo aqui é que Deus preferiu transpassar o seu Filho com a espada da sua ira do que transpassar a mim e transpassar você. Então agradeça a Deus essa noite por Cristo ter morrido na cruz e proporcionar tudo isso: paz, alegria, esperança e prazer em Deus. Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Senhor, nós exaltamos o Teu nome, nós glorificamos a Ti pela Sua palavra que nos foi exposta esta noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou o Seu Filho para morrer na cruz por nós. Nós não merecíamos tamanha bênção. O que nós merecíamos era a punição pelos nossos pecados. O que nós merecíamos era a Tua espada transpassando o nosso ser, expressando assim a Tua justa punição e a Tua ira. Mas o Senhor foi bom conosco. O Senhor enviou o Seu Filho, Pai, para padecer em nosso lugar. Obrigado pela cruz, obrigado pelos cravos, obrigado porque o Senhor nos amou ao ponto de enviar o Seu próprio Filho para morrer na cruz por nós. Que essa seja a nossa esperança, que essa seja a nossa alegria, e é por isso que nós Te agradecemos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado.